de cabeça erguida, passando, não passou ainda, mas nós estamos aí vencendo. Que Jesus abençoe a todos vocês e vamos dar seguimento à nossa tarefa de hoje. Quem não me conhece, eu sou Iracema Gesele e falo em nome do Centro Fraterno Luz e Caridade. Meu Instagram é Iracema Luz. E nós temos também um canal no YouTube do Centro Fraterno Luz e Caridade. Nos siga, dê o like aí pra gente, que o like é necessário, né? E quem quiser assistir, puxa aí esse aviãozinho, manda para mais alguém, que hoje nós vamos ter o nosso irmão Luan, que ele já deve estar pedindo aí para entrar, que eu vou já chamá-lo agora. Isso, o Luan voluntário do Centro Fraterno, ele agora está em São Paulo, mas mesmo assim, continuamos juntos. Não é isso, Luan? Exatamente. Boa noite, Ira. Boa noite, boa noite. Boa noite. Como você está? Nós continuamos juntos e conectados. Sem dúvida, sem dúvida. Eu estou bem. Você viu a notícia que eu estou dando, né? Que nós já vamos... Estou acompanhando. Já estamos retornando. Estamos já retornando. E com muita fé, com muita alegria. Já fizemos ontem a reciclagem de paz, os passistas, né, os magnetizadores. Sim. E as energias estão se reconectando, embora que nós nunca estivemos desconectados. E na quinta que vem, a live já vai ser lá no centro, diretamente no centro, mas ainda não vamos abrir ao público, Luana. Vai ser somente os voluntários para a gente fazer aí um realinhamento energético muito bom, para nos preparar para receber quem nos procura. Verdade. E agora é com você, porque fico muito feliz cada vez que nós fazemos a live. E vamos continuar, viu? Sim. Mesmo lá do centro, nós estamos preparando a casa, já tem Wi-Fi, olha que beleza. Tem Wi-Fi e etc. E nós estamos preparando para continuar com as lives das pessoas que estão distantes, ou aquelas que não podem ir, não é verdade? Sim. Então, nós vamos continuar. Como eu, que então, não posso ir. Com você, nós vamos continuar com as lives. Se você estiver em Salvador, nós faremos fisicamente, né? Sim. Quando não, continuaremos fazer online. Jesus te abençoe. Amém, o tema de hoje é maravilhoso. Não vou dar spoiler e é com você. Obrigado, Ira. Obrigado. Você sabe que, para mim, toda vez que eu vou fazer esse bate-papo nosso, eu tenho sabe aquele friozinho na barriga, né? Aquela ansiedade que eu sento aqui na cadeira, eu fico, sei lá, 30, 40 minutos antes, aí eu vou olhar, né? Já fico conectado, né? Eu confesso que hoje eu tive um dia bem tenso no trabalho, mas eu falei assim, hoje eu vou fazer uma live, hoje eu vou fazer um bate-papo com um centro que mora no meu coração, o ponto de luz, que eu estou afastado fisicamente, mas para as fronteiras da espiritualidade não existe distância, né? E assim, é um grande prazer, você sabe disso, que é um grande prazer para mim, né, conversar com vocês, bater um papo com vocês. Esse tema que eu escolhi hoje é um tema, né, que está muito relacionado com tudo aquilo que a gente está vivendo, né, com toda essa o que está acontecendo no mundo a nível de economia, né, a nível do que como as pessoas estão se comportando. É um tema que ele é aplicável para qualquer âmbito que a gente vá, né, que podemos atuar, o âmbito profissional, o âmbito pessoal, o âmbito espiritual, apesar que eu acho que todos esses estão conectados. Não existem três seres humanos, né? Existe apenas um, né, que quando aplica de maneira correta se conecta com todas as esferas, né? A esfera física, a esfera espiritual. Tá? Gratidão, Irá, por esse momento. Espero que as pessoas aproveitem, né? Eu já vi que tem bastante rostinho aí conhecido na live, né? Essas pessoas que moram no meu coração, né? Eu estou me preparando aqui para um futuro breve voltar para Salvador, né? Tá bem próximo, né? Esse é o meu desejo e é o que eu sinto, está muito próximo de voltar, né? Mas sem criar muita expectativa, porque a expectativa às vezes é amiga da frustração, né? Então,
Pessoal, sejam muito bem-vindos. O tema que eu conversei com a Ira para a gente falar hoje é sobre o ego. É um tema muito interessante, porque desde quando eu comecei a desenvolver esse tema para abordar ele, né, em alguns outros locais que eu já bati esse papo, é um tema muito amplo, né, e que algumas vezes, Ira, eu conversei com as pessoas para entender o que é que as pessoas acreditavam que era ego. Então, o que eu vou pedir para todo mundo é tentar coloca aí no chat o que vocês acreditam que é o ego. E eu vou falar para vocês que existe sim o ego bom. Quando a gente fala ego, as pessoas levam sempre para o lado conotativo ruim, o lado ruim da fala. Mas existe sim um ego bom, eu vou tratar ele aqui, vou falar dos perigos do ego, do ego exacerbado, vou tratar cada ponto. Então, para a gente começar esse bate-papo de hoje, o ego ele é um sentimento, ele é uma característica que ela está presente dentro de nós. E eu arrisco a dizer que ele é um dos nossos maiores inimigos. Por quê? Porque ele mora aqui dentro. E quando o cenário é propício, eu coloco isso para fora ou não. Aí, quando é que o cenário é propício? Às vezes por uma condição social, às vezes por uma condição de poder, às vezes por uma condição privilegiada, aqui nessa nossa passagem, que as pessoas se colocam em uma condição de destaque. Então, o grande desafio nosso, para ter uma abordagem mais reflexiva sobre o ego, é sair, aí o que eu digo da visão panorâmica, é você se enxergar do lado de fora, sobre as suas atitudes, como você trata as pessoas, como você tem abordado as pessoas, como você tem buscado as pessoas cada vez mais. Então, prestem atenção naquelas suas atitudes, nas nossas atitudes, para que a gente consiga enxergar se aquilo nos faz bem e faz bem para o outro. Porque o bem comum é aquilo que faz bem para mim e que também faz bem para o outro. Não adianta fazer somente bem para mim. Tem que fazer bem para o outro. A vida é feita de um equilíbrio. É difícil achar esse equilíbrio, às vezes sim, às vezes não. Mas quanto mais a gente pratica o exercitar do bem, da caridade, do amor ao próximo, mais a gente encontra esse equilíbrio. Então, o ego, ele faz com que a gente enxergue isso ou não. Tá? Então, como eu tinha conversado com vocês, o ego, a definição de ego, tem um livro de um autor chamado Ryan Holiday. Ele é eu descobri, comecei a estudar sobre o ego, exatamente nesse livro, e ele fala de uma maneira muito interessante, que é uma crença doentia da própria importância. Uma crença doentia da própria importância, ou seja, o quão importante realmente nós somos, e o quão importante nós acreditamos que somos. No mundo de negócios, Ira, eu costumo dizer que o pessoal assim, se eu sair daqui, essa empresa vai fechar as portas. Se eu desencarnar, as pessoas vão sofrer eternamente. As pessoas sentirão saudades, porque isso aqui é uma passagem. Mas a gente precisa entender, a gente tem sim importância na vida das pessoas, mas essa importância ela não pode ser exacerbada, ela não pode ser para utilizar de manipulação para com o outro. Então, todos nós temos um vício. E esse vício é o chamado do vício ser mais que, ser melhor que, ser reconhecido por. E por que, Ira, eu trouxe esse tema para conversar com você e com todo mundo que está nos assistindo e com certeza as outras pessoas que nos assistirão nos próximos meses e nos próximos anos. Porque esse vídeo ele vai ser difundido, vai ser propagado. Cada live que a gente faz aqui, essa mensagem chega para mais pessoas. Porque nunca, Ira, na história da humanidade, se verificou uma necessidade de ser reconhecido por. As redes sociais trouxeram esse desejo de reconhecimento. Eu necessito ser reconhecido por aquilo que eu estou. Eu gosto de usar a palavra aquilo que eu estou. Eu estou gerente, eu estou engenheiro, eu estou advogado, eu estou. Eu não sou isso em essência. Eu sou Luan, filho da Marisete, do Luiz, apaixonado pelo Centro Fraterno Luz e Caridade, meu ponto de luz,
um grande amigo da Iracema, do seu Machado, da Soraya, né? Da Socorro. Ou seja, eu sou isso, porque em qualquer lugar do mundo que eu for, eu vou continuar sendo isso. Eu não vou mudar isso. Então, essa necessidade de reconhecimento infla o ego de tal maneira que a gente, por hora, pode desrespeitar as pessoas, magoar as pessoas e ter aquele senso de superioridade, porque é um senso. Porque ninguém é superior a ninguém. Você pode ter uma condição social privilegiada nesse momento, eu não vou entrar em outros méritos, né, mas nesse momento a sua condição pode ser privilegiada por uma série de outros fatores, mas é senso, você se sente superior, né, e que ultrapassa os limites da autoconfiança e do talento. Né, e eu diria, eu ouso dizer que ultrapassa os limites até da boa educação. Então, muito cuidado com esse vício, porque isso se torna um vício. Né? Aí eu preciso ser mais que, eu preciso ser melhor que. Mas você ser melhor em quê? Para os outros ou para você? É salutar você ser melhor para você todos os dias? Sim, né? Eu quero acordar, fazer um exercício físico, ter uma alimentação melhor, me conectar, né, com o mundo espiritual todos os dias, cada vez mais, fazer as minhas meditações, né, procurar ser educado com as pessoas. Isso é um desafio que eu tenho comigo diariamente. Ou seja, todos os dias eu procuro ser eu, na minha visão de ontem, com 0,1% de melhoria. No final do ano, eu fiz esse desafio, acho que eu já falei, inclusive, em algum outro momento desse nosso bate-papo, que se nós fazemos uma melhoria de 0,1% todos os dias, ao final de um ano de 365 dias, nós temos praticamente 37,5% de melhoria. Ou seja, imagina o Luan com 37% de melhoria do ano de 2020. Luan com 37,5% de melhoria no ano de 2022. Né? Ou seja, a gente sempre tem sim algo a melhorar. A gente sempre tem sim algo para nos, né, enxergar a nós mesmos de um outro panorama. E esse é o desafio do ego. O ego é você olhar para tudo aquilo que você tem de vício de ser mais, de ser melhor, de ser reconhecido e falar: esse não é o momento para isso. Né? Talvez eu não seja isso tudo no nível de superioridade para os outros. Eu sou sim. Eu tenho que respeitar a minha história e tudo aquilo que eu construí. Faz parte, isso é salutar, isso é positivo. A irá olhar para trás e ver o quanto o centro evoluiu, a quantidade de pessoas que o centro está mais conectado, isso é motivo de orgulho. Isso é motivo de felicidade e não de superioridade. Existe uma diferença muito grande entre esses dois pontos. Né? Eu estou vendo que a Wilma colocou aqui, é meu sonho, estou tentando, todos nós, e esse é o objetivo. Né? Falar que a gente vai eliminar o ego, vou dormir hoje com o ego, amanhã eu acordo sem o ego, é pouquíssimo provável, eu diria até que impossível de acontecer. Mas enxergar os nossos pontos fracos, e eu vou falar disso já já, né? Enxergar os nossos pontos fracos e as nossas fortalezas faz com que a gente utilize o ego de maneira exata, de maneira pontual, de maneira salutar. Né? Então, eu ouvi, né, num bate-papo, em um desses encontros que eu faço com algumas das pessoas, me trouxeram uma definição de ego que eu achei fantástica, Irá. E qual é essa definição de ego? O ego, no limite correto, é você enxergar suas fortalezas, que tem sim que enxergar suas fortalezas, mas também enxergar suas fraquezas, a ponto de você utilizar as suas fortalezas para fortalecer as suas fraquezas. Ficou redundante? Deu para entender? Observa, você tem uma fortaleza, aquilo que é muito forte em você, e que você precisa valorizar isso. Mas você também utiliza as suas fraquezas e é difícil falar de fraqueza. Observa na entrevista de emprego quando a gente senta na frente do entrevistador. Me fala 2 pontos, 2 qualidades. Aí você vai lá e fala determinação e resiliência. Agora me fala 2 fraquezas, 2 defeitos. Geralmente as pessoas falam ansiedade e fica na dúvida. E fica pensando, nossa, quais são as minhas fraquezas mesmo? Porque esse é natural do ser humano.
O ser humano, ele consegue enxergar, porque isso é o nosso cérebro funcionando, né? Ou ele busca o prazer, ou ele foge da dor. Naquele momento, quando a gente vai falar das nossas fortalezas, eu estou buscando o prazer. Olha como é bom falar que eu sou resiliente, que eu sou determinado, que eu sou um bom filho, que eu sou um amigo. Olha como é bom. O cérebro, ele traz essa memória de maneira imediata, no piscar de olhos. Agora, quando a gente tem que falar das nossas fraquezas, aí o cérebro tem que acessar isso naquela memória profunda e falar assim, cara, passa por cima do teu ego e fala realmente que você é teimoso, que você às vezes não, você é desobediente. Olha, você foi no ego e fala assim, mas eu sou isso mesmo. Aí o ego briga com você e fala, você é, não é, você é ou não é. Então a ideia é usar a tua fortaleza para se conectar e potencializar e fazer justamente virada da chave e alimentar cada vez mais com as suas fortalezas e trabalhar em cima das fraquezas. Ou seja, esse é o equilíbrio do ego. Eu gostei muito dessa definição, né? Então é o seguinte, o ego é aquele amigo nosso, né, que aí, fazendo uma metáfora para vocês entenderem, é o diabinho e o anjinho, né, aqui do lado, do ouvido. E aí faz o seguinte, ó, você precisa fazer isso, você pode fazer isso. Aí o ego, né, o ego ruim tá lá assim, ó, não faz mesmo, né? Você está procurando um motivo para alimentar aquilo que você gostaria que fosse alimentado. Mas nem sempre você vai conseguir fazer isso. Porque você vai olhar para o lado que é bom, você fala, nossa, isso aquilo ali é muito melhor para mim. Mas eu preciso passar por cima do meu ego para enxergar que aquilo é melhor para mim. Porque é fácil a gente seguir o processo de mudança, ele não é tão simples. Mudar não é fácil. Mas mudar é prazeroso. Mudar é exatamente aquilo que a gente precisa na nossa vida. Aquilo que a gente precisa para poder crescer, para poder evoluir. Eu preciso ser um ser humano melhor amanhã, eu preciso mudar alguns hábitos. Eu preciso ser uma pessoa melhor amanhã, eu preciso mudar as minhas atitudes. Né? A Dinalva está trazendo aqui, o meu defeito é confiar muito nas pessoas. Não é o seu defeito, é a sua qualidade. O erro não está em você, Dinalva, o erro está nos outros. Esse aqui está. A gente tem que parar de desmerecer as nossas qualidades porque o outro não enxerga isso. A qualidade é nossa, não do outro. Talvez o que você consiga é transformar a vida das pessoas com a sua confiança. Nossa, essa pessoa confiou tanto em mim, então eu vou dar minha confiança também para ela. Essa pessoa presta tanta atenção em mim que eu também vou prestar atenção nela. Essa pessoa me ouve tanto que eu também vou ouvir. Ou seja, é uma etapa do processo. Tá? Então, o ego é algo que a gente tem... Eu gosto muito de um livro chamado Liderança, Humildade e Soberba, do Armênio Rego. Ele traz o ego, ele faz uma associação de ego e humildade para manter os pés assentes na terra. E aí, o ego, cada vez que a gente ascende no poder das organizações, no poder governamental, cada vez que o ser humano tem mais poder, tem aquele desejo lá no fundo que o ego aflore de uma maneira natural e de uma maneira ruim. Não, agora eu posso, com uma caneta, dizer sim ou não, ou validar um determinado ponto. Eu posso dizer sim ou não que a pessoa entra ou que a pessoa sai. Ou seja, o poder ele é muito perigoso se mal utilizado. Então, a gente tem que prestar muita atenção. O ego, né, lembra sempre das fortalezas. Eu vou enxergar o meu ego, vou observar o ego e vou trazer isso para trabalhar as minhas fraquezas. E as fraquezas, elas vão mudar ao longo do tempo? Vão. Elas vão mudar ao longo do tempo. A minha fraqueza quando eu tinha 5 anos era não poder olhar para um chocolate e não comer. Essa era a minha fraqueza, Irá, quando eu tinha 5 aninhos de idade. Hoje a minha fraqueza é tantas outras. Né? À medida que a gente vai evoluindo, o tempo vai passando, eu pelo menos começo a observar, a dar valor a tantas outras coisas que antes eu não dava valor. Né? E parece clichê que quando a gente conversa com as pessoas mais velhas, eles falam exatamente a mesma coisa, mas ninguém consegue ouvir.
Mas sabe por que ninguém consegue ouvir? Porque todo mundo tem o seu momento de evolução. O ego está ali na frente para falar, não, agora eu não quero pensar nisso. Eu sou isso agora. E aí o ego não deixa essa mudança. E tá ok. Cada um tem a evolução que merece. Né? Isso é a pura verdade. Né? Então, o ego, ele é uma característica e que precisa ser autoavaliado. Né? Entendendo o que é autoavaliação, é a capacidade que a gente tem, né, de não duvidar do nosso maior talento. Né? A gente não precisa duvidar disso, do nosso maior talento. Mas a gente também não pode esquecer que a gente tem fraquezas, às vezes, de ser ignorante com as pessoas, né? De ser soberbo com as pessoas, de não ter a humildade suficiente para ouvir as pessoas, de enxergar que às vezes a gente não está bem e que a gente deu uma patada em alguém, né? Mas aí que tá. O ego vai falar assim, mas você deu uma patada porque você estava estressado. Não, não, não. Você deu uma patada porque você é mal educado mesmo. Só que o ego não vai dizer que você... Não vai deixar que você fale isso. Passar por cima do ego é falar assim, eu vou lá, que eu falei mal, eu fui mal educado com a Ira hoje. Eu deveria ir lá pedir desculpas. Passei por cima do meu ego, do meu orgulho e falar, Iracema, hoje à tarde me desculpe. Eu estava estressado, eu não deveria ter falado daquele jeito com você. Isso é hombridade. Isso é enxergar as suas fortalezas, que você é uma pessoa que tem, né, que você consegue enxergar as suas fraquezas, e pegar a tua fraqueza de, no momento de estresse, ter sido mal educado com alguém e falar, não, eu te devo desculpas. Me perdoe. Eu sou falho. E isso eu não falo somente com outro, eu falo dentro do seio familiar. Pessoas passam 30, 40, 50, 60 anos da vida sem falar com o irmão, com o pai, com a mãe, né? E eu falo, quanta vontade, né? Quanto de energia nós gastamos para não falar. E quanto de energia a gente poderia gastar essa mesma energia passando por cima do ego para pedir desculpa? E eu pedir desculpa, e eu abaixar a cabeça, meu pai me diz uma coisa que eu levo isso até hoje. Meu pai deve estar aí na live, é um ser humano extraordinário. Não é porque é meu pai, mas é porque realmente é um ser humano, quem conhece sabe. Ele fala assim, por diversas vezes na minha vida, até hoje, eu prefiro ser feliz do que ter razão. E eu acho essa frase fantástica. Porque você entra no embate, briga no final. Sai você ruim, sai o outro ruim. Você não está feliz, mas você deixou que o ego falasse mais alto. E eu ganhei aquela discussão. Eu ganhei aquela briga. Eu usei mais argumentos para poder destruir o outro. Então é algo realmente que eu levo para, né, que meu pai me trouxe, né, com o aprendizado da vida. Ele apanhou, tomou uma surra da vida. E eu estou tentando aproveitar esse aprendizado para não apanhar da vida. Eu acho que essa é a sabedoria que a gente tem, Ira. As pessoas mais velhas que passaram por tantas histórias, às vezes nos tentam dizer coisas que nós, com o nosso ego, falamos, não, eu não quero ouvir isso. Para mim não é interessante isso agora. E tá ok. As consequências virão. Né? E lá na frente você pode falar, ninguém me avisou. Avisou por diversas vezes. E tem diversos tipos de alerta. Diversos e diversos tipos de alerta. Tá? O ego, às vezes, ele não... Sabe aquela cama quentinha que a gente pega, tá um friozinho, pega um cobertor, aí tá naquela zona de conforto. A zona de conforto para mim é tranquila, eu não preciso mudar. Aqui para mim tá bom. Aqui para mim tá ok. Né? E é muito mais agradável, né, nos concentrarmos em nossos talentos, no nosso ponto forte, porque, para mim, meu cérebro, né, isso é anatomia, o meu cérebro ele busca o prazer e fala, não, aqui tá tranquilo. E eu trazendo um exemplo, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, diretamente comigo, ele é um exímio ser humano, um cara que eu admiro muito, né, trabalha, né, direto comigo, e ele tem fortalezas e fraquezas como todos nós. E todas as vezes que eu vou conversar com ele, eu pego a fortaleza dele para que faça que ele enxergue essa fraqueza. Ele ama ouvir as pessoas. Mas ele tem tanto conhecimento, Ira, que eu acho que ele poderia contribuir mais. Sabe aquele cara que cada vez que ele abre a boca, ele pode contribuir, ele pode, né, fazer com que as pessoas se sintam melhores? E aí eu tento potencializar isso. Fala mais.
Fala um pouquinho mais. Traz um pouquinho mais disso. Ou seja, eu tiro ele da zona de conforto, tiro ele de lá para que ele potencialize com a tua fortaleza, que é a sabedoria, o ouvir mais, as fraquezas dele, que é, às vezes, não conseguir contribuir por uma timidez. Né? Então, outro dia, no último sábado, eu tive uma aula com um professor mais velho. Eu adoro conversar com pessoas mais velhas. Né? Nada contra os mais novos, né? Mas eu amo conversar com as pessoas mais velhas. Né? E esse professor ele me falou um negócio muito interessante. E isso está diretamente conectado com o ego. Ele falou que ele demorou 1 ano e meio a 2 anos para aprender a falar. Todos nós somos assim, né? Alguns falam com 9 meses. Eu mesmo, né? Todo agoniado. Fui falar com 10 meses. Fui falar com 11 meses. Aí fui apressado nesse ponto. Aí ele traz uma frase. Eu demorei 1 ano para aprender a falar. E demorei 50 para me calar. Olha que interessante. Às vezes as pessoas têm tanto ego, necessidade de vomitar o conhecimento soberbo por cima das pessoas, né? Que fala. E ele fala, eu demorei 50 anos para ouvir as pessoas. E eu achei isso muito interessante. E é verdade, né? A gente passa 1 ano. Né? E aí tem vários outros ditados, né? Quando um burro fala, o outro murcha a orelha. Né? Nós temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais, falar, né? Olha a quantidade de ditados que tem falando sobre a mesma situação, que é aprender a ouvir mais. E o aprender a ouvir mais está relacionado com o ego. Né? Porque quanto mais nós adquirimos conhecimentos, mais todas as vezes que temos a oportunidade de colocar para fora aquilo que nós aprendemos, né? E tem que ser colocado, mas também tem que ser medido. Tem que ser colocado no momento correto. Tem que ser colocado no momento oportuno, porque às vezes as pessoas querem apenas desabafar. Eu preciso apenas conversar com você, Irá. E você passa 30, 40 minutos só ouvindo. Né? Sem a necessidade de uma resposta, de uma réplica. Né? Então, o ego é um negócio impressionante, porque ele está lá dentro, caladinho, basta uma semente, um combustível para que ele aflore. Então, é isso que eu tenho aprendido com o ego, tanto na vida social quanto na vida profissional. Então, o William Duran, ele traz um negócio, né, uma frase muito interessante. Né? A gente precisa realocar os nossos próprios talentos a um patamar inferior. Né? A gente tem um talento, a gente coloca, às vezes, num patamar inferior. E observe o que é que os grandes líderes fazem. Né? Isso a nível mundial. Tem inúmeros líderes que se destacaram. Eles colocam, às vezes, o conhecimento dele num patamar inferior para que você se sinta potencializado. O que é que ele está fazendo ali? Ele está falando com que o teu ego vai mais forte. Você é mais forte do que eu. Porque ele aprendeu que o ego dele, funcionalmente falando, ele precisa controlar para que outras pessoas, às vezes, potencialize isso. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. Então, quantos líderes que a gente conhece? Martin Luther King, Nelson Mandela, todos eles são pessoas que, se abrissem a boca para falar, poderiam ficar uma vida inteira discussando e a gente estaria a vida inteira observando com olhos e ouvidos atentos. Mas, por vezes, ele preferiu ouvir do que falar. Ele preferiu calar-se para que o outro para dar voz aos outros. Né? Então, acho isso, né, a questão do ego, ele é muito perigoso e eu tento enxergar isso todos os dias em mim. É difícil. É muito difícil. Né? Porque qualquer poderzinho a mais, qualquer coisinha a mais que você tenha, você fala, nossa, que sensação boa, eu queria tanto isso. Mas qual o objetivo disso? Eu descobri, Irá, né, hoje eu trabalho numa organização onde eu sou um líder de algumas pessoas. E eu tenho aprendido uma frase que demorou um tempo por conta do meu ego para que eu colocasse ela em prática. Hoje, você sabe o que significa liderança para mim? Ser um líder é servir mais as pessoas. Hoje, no Centro Fraterno Luz e Caridade, Irá, você é uma líder
uma grande líder. E olha a quantidade de pessoas que você serve. E olha a quantidade de gente que você está servindo. Você está apoiando, ouvindo, escrevendo, observando, puxando a orelha. Olha a responsabilidade que tem. Mas a gente tem que passar por cima do ego. Sabe por quê? Porque o líder, por vezes, para falar, às vezes tem líder que quer que bata na porta. Às vezes tem líder que quer que fale com 4, 5 pessoas antes de falar com você. Ó, você tem que falar com fulano, para depois falar comigo. E outra, se você for determinado nível, eu não falo com você. O ego faz isso. Ó, eu não discuto esse determinado tipo de coisa porque você não tem esse nível de cargo. Ou seja, o ego, ele é muito perigoso. A gente demora 30, 40, 50 anos para construir um relacionamento, e a gente demora 2, 3 palavras para destruir esses 30, 50 anos de um relacionamento de amizade, relacionamento profissional, relacionamento pessoal, né? Um casamento. Ou seja, são anos construindo o alicerce, colocando energia, respeito, admiração. Mas a gente precisa de 2, 3 palavras que às vezes o ego traz isso para fora para destruir tudo isso. E sabe quanto tempo demora para reconstruir isso? Às vezes nunca consegue, irá. Porque o ego ferido sempre traz à tona aquele sentimento. Lembra da busca do prazer ou fugir da dor? A pessoa se magoou, o ego está ferido, o que é que ele vai fazer? Ele vai fugir da dor, não. Iracema, não quero mais falar com ela não, porque ela me magoou há muitos anos atrás. E assim que a gente carrega grandes feridas ao longo da vida, né, e chega lá na frente, quando está mais velho e com nível de sabedoria, e faz o seguinte: nossa, lá atrás eu deveria ter perdoado. Eu deveria ter ouvido as pessoas, eu deveria ter ouvido mais, eu deveria ter aprendido com aquela lição. E tempo é uma coisa que não se recupera. Tempo passa e a gente não consegue recuperar. Eu jamais vou ter 20 anos de novo, a não ser na próxima encarnação. Né? Que eu nem sei se também vou chegar aos 20. Então, tempo é algo que não se recupera. Nunca. Né? Então, dominar o ego é compreender que você não é diminuído quando os outros te tratam mal. E sim, eles. A Dinalva, eu acho que é o nome dela, isso. Ela falou que ela, às vezes, ela se sentia mal porque ela confiava demais nas pessoas. E olha essa definição sobre quando você domina o seu ego. Dominar o ego é compreender que você não é diminuído quando os outros te tratam mal. E sim, eles. Ou seja, é a responsabilidade dele. A sua responsabilidade, nós temos responsabilidade sobre os nossos controles, sobre as nossas emoções, sobre aquilo que nós vamos proferir da boca para fora. Essa é a nossa responsabilidade. Agora, a responsabilidade que o outro tem, tira exemplos como o Divaldo, como o Chico, foram ofendidos, foram difamados, falaram mal. Isso é responsabilidade do outro. Não é minha responsabilidade. Você concorda? O que os outros vão dizer de você, eu não sei. Eu não consigo. São 15 bilhões de pessoas no mundo, eu vou saber lá o que o cara está falando de mim. Essa não é minha responsabilidade. Divaldo e Chico falam o seguinte: se alguém te ofender, não fique triste. O pior é se você for o ofensor. Enquanto você for ofendido, o problema é de quem te ofende. Né? A responsabilidade é totalmente do ofensor. Exatamente. Então, a tua resposta para a Dinalva está perfeita. E é interessante, Irá, o quanto, às vezes a gente procura, o ego fala assim, ó, você não pode, né? Você não pode ajudar, né? Você não pode, o ego vai falando e as circunstâncias vão te dizendo uma coisa ou outra. Mas eu tenho aprendido um negócio interessante. O dinheiro é importante, ele move, né? Ele faz muita coisa boa, faz sim. Mas existem outras maneiras que nós podemos de construir a vida do outro, de contribuir com a vida do outro.
Quer ver como? Um simples bom dia. Um sorriso no rosto para que quando a outra pessoa der um sorriso, você corresponda com um sorriso. Sabe por quê? Porque aquela pessoa, às vezes, está esperando um sorriso há uma semana, um mês, um ano, 10 anos. E nunca foi correspondido com um sorriso, com um bom dia, com uma boa educação. Se esperava, estava no canto, esperando sempre que alguém observasse. Ou seja, por onde passar, bom dia, boa tarde, boa noite. Educação é algo que não paga nada. Você não precisa sacar um dinheiro lá para dar um bom dia. Ó, vou debitar da minha conta o bom dia. Bom dia é limitado, é o cheque em branco que você tem. Educação é um cheque em branco que você pode levar para a vida. Né? Então, pensa sempre nisso. Né? Ao encontrar as pessoas, deixa o ego de lado. Ah, mas aquela pessoa nunca me responde. Olha o ego falando, olha o ego. Se ela não te responde, você é maior do que ela, não responda também. Não é assim? Fulano na escritório, eu passei uma semana dando bom dia, aquele fulano de lá nunca me responde. E a responsabilidade da não resposta dele é de quem? Dele. Não é sua. Bom dia. E eu vou dizer a você, felicidade incomoda, hein? Felicidade incomoda. Você chega lá, bom dia, gente, bom dia, bom dia. Excelente semana para vocês. Aí tem a outra pessoa lá e fala assim, rapaz, aquele cara sempre chega dando bom dia. Só se for para ele, porque para mim tá nada bom. Mas às vezes você fala lá, bom dia, bom dia, bom dia. O outro fala, rapaz, que energia contagiante. Bom dia, meu amigo. Pronto, proferir um bom dia muda tudo. E é assim que a gente vai transformar. Água mole e pedra dura, tanto bate até que for. Olha, esses ditados são de... Eu nem sei quanto tempo tem esses ditados. Meu avô já me contava isso, né? E outras pessoas mais velhas me contavam isso. E observa como a gente usa esses ditados hoje em dia com outras palavras. A gente pega uns livros bonitos pra caramba, né? Cheio de palavra bonita. E a gente fala, olha, quando o burro fala, outro murcha a orelha. Tem 2 ouvidos e uma boca para falar mais, né? Para falar menos e ouvir mais. E lá para falar, não, você tem que ouvir genuinamente. Você tem que prestar mais atenção no outro. Né? Atenção é genuína. Olha, atenção genuína é um nome bonito para preste atenção no que ele está te falando, viu? Tira o teu ego da frente, né? Tira essa capa que quando as pessoas, independente da qualidade, da posição social, vão falar com você, sim, todas as pessoas têm algo a contribuir na tua vida. Sim. E eu vou te dizer outra. Isso é para mim, tá, gente? Cada um leva para a vida que quer. Quando eu encontro pessoas que praticam coisas que não me agradam, sabe o que é que eu faço? Eu fico feliz porque eu sei exatamente o que eu não preciso fazer para ter aquele mesmo tipo de comportamento. Se aquele comportamento me incomoda tanto, no dia que eu vou fazer, eu falo, opa, nossa, eu não gostava que aquele cara fazia aquilo. Não, então eu também não vou fazer. Eu tenho aprendido isso, né, todos os dias. Ah, fulano de tal é mais educado. Então, ok. Eu agradeço a oportunidade de conhecer uma pessoa que não deu uma resposta educada, porque no dia que eu não for dar uma resposta, eu vou lembrar. Nossa, aquilo me incomodou, o que eu não quero que eu faça para os outros, o que eu não quero que faça para mim, eu não faço com o outro. E assim a gente vai levando a vida, Irá. A gente vai aprendendo todos os dias. O aprendizado é contínuo. Né? Sócrates já dizia, né? Só sei que nada sei. Né? Então, um homem orgulhoso, ele sempre vê as coisas e as pessoas por cima. E é claro, né, que enquanto você está olhando para baixo, não se pode ver nada que está em cima. Se eu estou por cima, eu consigo ver alguma coisa? Não. Mas se eu estou aqui na camada de baixo, eu consigo ver. Se você desce do salto, se você abre os ouvidos, se você se conecta com as pessoas, você aprende. E outra, a conexão irá do ouvido, o ouvido físico para aqueles, né, que ouvem fisicamente, foram lá, né, no otorrinolaringologista, está tudo bem com a audição, faz aquele examezinho lá, pi, 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 pi. Aquilo ali é ouvir fisicamente. Mas se eu disser para você, Irá, que 90% da população não sabe ouvir. E eu me incluo nessa. Eu me incluo nesse meio. Porque às vezes quando o meu ego está inflado, sabe o que é que eu faço? Eu entro, fico 1 hora dentro de uma sala de reunião, dentro de um bate-papo, saio de lá e não ouvi uma palavra. Sabe por quê? Porque a soberba tomou conta do espaço, porque é fulano, porque... e assim o ego vai dominando. Então esse é o cuidado. Né?
E quanta oportunidade de aprendizado eu deixei de ter porque eu fechei os meus ouvidos da mente. O ouvido físico é impossível de fechar, mas eu fechei os ouvidos da mente. Eu deixei de lado aquilo que as pessoas poderiam contribuir na minha vida. Então, todas as vezes que isso acontecer, que você se sentir, nossa, eu passei por fulano e ele falou 1 hora, eu não entendi nada do que ele falou. Mas será que foi a comunicação que foi errônea? Porque às vezes pode ser sim. Ou foi você o responsável por esse processo que você já foi com os ouvidos fechados? E aí você se questiona, o que eu estou perdendo com isso? O que está passando desapercebido? O que eu estou evitando? E do que eu estou fugindo com esse comportamento? Às vezes é o ego falando, ó, lembra do cérebro busca o prazer ou foge da dor? Ele está fugindo daquele comportamento porque sabe que aquilo ali magoa. Magoa. Toca na ferida. Fala assim, ó, você é arrogante. Você é prepotente. Você se acha o rei da cocada preta. Aí vai lá e cutuca bem na ferida. Você fala, eu não. Eu dei um bom dia para todo mundo hoje. Ó o ego falando. Ó, uma atitude para poder justificar uma sequência de erros passados. E é assim que funciona todos os dias. Então, o melhor dos planos não passa de intenções, a não ser que seja deturpado em ações. Nossa, eu me planejei todo para dar bom dia, para ser melhor. E aí planejei, escrevi um caderno cheio de coisas maravilhosas. Botei o pé para fora de casa, o primeiro bom dia eu falei, só se for para você. Cheguei na faixa de pedestre, passei direto e deixei o senhorzinho lá sem atravessar, uma pessoa que estava na chuva sem atravessar. Passei numa poça de água e molhei todo mundo. Tá lá o caderno escrito, cheio de coisa bonita, né? Cheio de intenção. Isso. E as ações foram ficando e deixando para trás. Então, o melhor dos planos não passa de intenções se não for colocado em prática. E não existe a mudança 100%. A mudança ela é gradativa. Eu já comentei isso em outros momentos, em outros bate-papos nossos, que às vezes as pessoas querem ser super-homem. E como é aquele ser humano super-homem, o Mulher Maravilha, Irá? É assim, ó. Eu tenho 32 anos e eu tenho 32 anos dos hábitos que eu tenho hoje. Independente de quais sejam eles. Né? Então, por exemplo, eu tenho 32 anos quando vou na academia. Eu tenho 32 anos que eu deixo de ir para academia. Tenho 32 anos que eu me alimento mal. E aí o que acontece? De hoje para amanhã, vou correr a maratona do São Silvestre. Vai? Não vai, meu amigo. Não vai. Ou você pode até correr. Mas você vai sentir tanta dor no outro dia que o seu cérebro vai falar, ó, próxima vez que você lembrar de corrida, eu vou enviar uma mensagem para você que você está com dor. A pessoa comia 4, 5 colheres de açúcar. A pessoa corre com, né? Eu sei, isso é o ego falando, né? Eu preciso superar todos os meus hábitos ruins. Aí o ego fala, você pode. Mas vai devagar. Pegue leve. Mude gradualmente, mas mude constante. O ego, a mudança do ego, ela começa de maneira gradual. Você pode até tentar fazer o 100%. Às vezes acontece. Mas às vezes, na maioria das vezes, não. E é por isso que a gente tem tantas atitudes repetir. Eu voltei a ter aquele hábito anterior. Eu fui, mas voltei de novo. Eu fui, mas voltei de novo. E é assim que vai funcionando, né? Quando a gente não tem uma constância na mudança dos nossos hábitos, uma constância na mudança, né, das nossas atitudes. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Na vez que você não falar bom dia, o teu corpo mesmo vai falar bom dia. Você vai querer falar bom dia. Experimenta isso. E aí, num próximo bate-papo que a gente vai ter com certeza num futuro próximo, vocês vão falar assim para mim, nossa, Luan, hoje eu não consigo parar de dar bom dia. O negócio vem aqui, eu fico meio que entalado, e aí eu quero colocar para fora. E é assim que vai funcionar. Não basta, Irá, o ser humano, nós somos um ser inteligente. E eu digo inteligente em todos os âmbitos. Somos seres extraordinários. E a gente também é tão extraordinário que a gente tem a capacidade de nos administrar.
E aí as pessoas às vezes falam para mim assim, nossa, eu estou administrando a empresa tão bem, né? Às vezes a empresa tá ruim e eu não sei por que eu não estou conseguindo administrar a empresa. Se administra você, bom dia. Se administra você, não. Como é que você quer administrar uma empresa? Ah, mas como assim me administrar? Ah, você procura, né? Tem que ouvir as pessoas, ser educado, alimentar-se bem, fazer exercício físico, fazer coisas salutares, buscar se conectar com coisas boas. Ah, não. Mas é incongruente isso. Você tem, né, um corpo e uma mente para administrar. E você não consegue administrar você próprio. Você vai querer administrar as pessoas que trabalham com você? E aí, às vezes, vem as coisas e falam assim, nossa, fulano não me ouviu. Fulano não fez isso. E o corpo vai falando, Irá. Tem um livro chamado O Corpo Fala. Esse livro é fantástico. Fantástico. Porque o corpo da gente fala. Você entra numa sala, nossa, eu não gosto da Iracema. A primeira coisa que você faz é cruzar os braços. E virar o rosto. Você nem percebe o que você fez. Diz, ó, tá olhando pro lado. E as pessoas olham e falam assim, ó lá, parece que ele está desconfortável, né? E você nem percebeu que aconteceu isso com você. Ou seja, administre-se. Procure onde estão as suas fraquezas e principalmente, onde estão as suas fortalezas. Para usar as fortalezas para fortalecer as suas fraquezas. Né? Para trabalhar as suas fraquezas. Né? Então, cada dia que passa, nós temos uma oportunidade diferente para trabalhar o ego. E se não for por mim, quem será? Né? E se for apenas por mim, quem eu serei? Ou seja, se eu for apenas por mim, quem é que eu vou ser? A gente não tem que deixar nada para as pessoas. A gente tem que deixar alguma coisa nas pessoas. A gente tem que passar por os lugares e falar assim, ó, fulano cresceu tanto e não mudou nada. E não entendo crescer tanto de dinheiro não, tá? Eu falo crescer tanto às vezes de intelecto. Estudou. E na hora de colocar em prática, de dar um bom dia, de ser educado, de passar por cima do ego, porque acha que é importante ou deixa de ser importante, perdeu a oportunidade de colocar todas as pós-graduações, mestrado, doutorado, PhD, curso, deixou por uma atitude. Porque o ego não deixa. Não fala não, porque fulano não merece seu bom dia. Não faz isso, né? Então, se não há razão para esperar por uma solução favorável, não se afunde mais. Tenha coragem de pôr um ponto final. A gente tem que colocar um ponto. Hoje, esse tipo de atitude não vai mais acontecer. Pum, ponto final. Na hora. E as coisas, elas acontecem quando nós temos vontade de mudar. Lembra das intenções sem as ações? Nossa, todo dia eu acordo de... Todo dia eu tenho a intenção de correr 50 quilômetros, Irá. Todos os dias. Mas aí quando a temperatura está 20 graus, eu estou debaixo da coberta, eu falo assim, a minha intenção vai ficar para depois, porque a minha ação vai ser continuar dormindo. E assim, eu faço essas metáforas, Irá, que as pessoas se conectam com as metáforas. Disse que não te agradam, coloca um ponto final. Mas coloca um ponto final de uma maneira que não seja um ponto parágrafo. Seja um ponto. Acho que a internet de Luan deu uma congeladazinha aí. Aí volta já. Dessa maravilha, dessa live que nós estamos vendo. E ele saiu, deve estar voltando já já. Deixa eu ver, Luan, que você caiu aqui. Deixa eu dar uma olhada. Isso, ele está voltando. Conhece seu espírita pela sua transformação, né? Luan, Oi. Caiu, mas voltou. Eu estou dizendo o seguinte, tudo que você está trazendo aí é maravilhoso se a gente vê o enfoque dentro da doutrina espírita, quando fala assim, conhece-se verdadeiro espírita pela sua transformação.
E não é de uma hora para outra. É tudo que você falou. É pouco a pouco, corrigindo e colocando o ponto final. E às vezes a gente não tem nem força para colocar esse ponto final. Mas não falar não. Continue seu trabalho aí. E sabe o que é interessante, Ira? Provavelmente foi o ego da minha internet falando assim, ó, ele tá falando demais, aí ó, tesourou, derrubou. Falou assim, ele tá falando muito e agora quem manda aqui na internet da casa da casa dele sou eu. Aí, pum, derrubou. Mas nós somos teimosos. Exato. Resilientes. Isso. Resilientes. Então, como eu estava comentando, era a questão do ponto final. Às vezes nós colocamos pontos finais que se transformam em pontos apenas de continuação. O que eu costumo dizer é que a verdadeira mudança ela acontece quando nós literalmente viramos a página. Você coloca aquele ponto e aquele texto que está na frente, ele deixa de existir. Você vira o lado da página e olha que interessante, você não muda de página. Sabe por quê? Porque Sim. Aquele primeiro texto, ele serve de alicerce para você lembrar o que você era antes e o quanto você evoluiu. Às vezes as pessoas têm vergonha do seu passado, mas o seu passado é o que te trouxe até aqui. Né? Ele te trouxe com todas essas atitudes, seus hábitos, tudo aquilo que você tem hoje é referente ao seu passado. E é interessante que para a mudança a gente precisa olhar para trás. Olha para trás e fala assim, ó, eu preciso mudar, porque esses hábitos me fazem mal. Imagina se a gente tivesse uma memória com 32 anos, eu pá, cortasse e não lembrasse mais de nada, eu começar a fazer todas as besteiras que eu fiz há um bocadinho atrás e continuo fazendo. Né? Então, o grande aprendizado que eu tenho tido na minha vida, Ira, que não é fácil, é olhar para trás. Há poucos instantes de conectar da live, eu falei assim, nossa, eu estou olhando para trás, eu estou vendo a quantidade de coisas que eu tenho estudado e aprendido, né? E a quantidade de pessoas com quem eu tenho me conectado. E quanto isso tem me transformado numa pessoa, e às vezes a gente não percebe, e vai conversar com alguém e fala assim, nossa, você mudou tanto. Aí a primeira pergunta que eu faço é, para melhor ou para pior? Peraí, não fala não. Não fala não, senão o ego vai dar uma ferida. Se você falar que foi para pior, aí eu vou começar a vomitar a palavra. Mas é assim, né? Brincadeiras à parte, a gente sempre pergunta, nossa, mudou tanto, mas para a mulher, não, tá melhor. Né? E aí, aquilo que a gente quer ouvir, não, tá melhor e tal. Mas, resumindo tudo isso que a gente falou hoje, né, sobre o ego, dentro, né, voltado para dentro da doutrina, né, para dentro da doutrina espírita. Um autoexame é algo fantástico que nós podemos fazer sobre a nossa psique, sobre aquilo que a gente tem aprendido, sobre aquilo que a gente tem estudado, sobre aquilo que a gente tem praticado, né, como uma evolução. Então, a maioria de nós não suporta o desconforto do autoexame, porque vai no ego. Porque toca na ferida e fala assim, nossa, não quero, não fala disso agora não, por favor. Não fala, que eu não quero ouvir. Não é assim? Observa todas as coisas ruins da nossa vida, quando alguém toca na ferida, fala assim, nossa... Aí vai lá e toca na ferida e fala assim, não, pô, não fala não, porque isso aí tá me... Né, isso me faz mal, traz um sentimento. Aí a pergunta tem que ser, o autoexame tem que ser, por que isso te causa angústia? Por que isso te causa sofrimento? Se questione-se. Né? Por que eu não consigo tocar naquele determinado assunto? Né? Isso são atitudes diárias que vão mudando. Lembrando, nada vira 100% de uma hora para outra. Nossa vida, nossa encarnação, esse momento que a gente transita aqui pelo planeta Terra é degraus que a gente vai galgando aos pouquinhos. Luan, e qual o tamanho dessa escada, meu amigo? Se eu soubesse, enorme, né? Gigante, porque todos os dias a gente tem, né, coisas para serem aprendidas, mas para isso a gente tira a capa do véu, né? Tira essa capinha da frente. Deixa todo o orgulho, ego, né, de lado para ouvir e se conectar com as pessoas. Porque não existe nada nesse mundo que nos ensine mais do que as pessoas. Você pode ler vários livros, você pode fazer o que você quiser. Mas se você não colocar aquilo em prática com as pessoas, com as atitudes, deixar de lado somente as intenções de transformar isso em ação,
não vai mudar. Não vai mudar. Então, a mensagem final, Ira, que eu quero deixar para todo mundo é: o ego, ele é bom, como tudo na vida. O ego, ele é bom se souber ser utilizado. Porque às vezes a gente enxerga o ego e fala assim: nossa, meu ego está tão inflado, eu vou diminuir isso para dar espaço para as pessoas contribuírem na minha vida, para a sociedade contribuir comigo, para que a minha esposa, para que o meu marido, para que os meus filhos, para que os meus avós contribuam na minha vida. Eu tiro o ego de lado e me conecto com as pessoas para que toda essa transformação aconteça. Então, existe uma infinidade de conhecimento à frente para as pessoas que querem estudar mais, se conectar mais, entender um pouco mais sobre si, né? Mas para isso, tira o ego de lado para falar assim: ó, eu já sei tudo. Esse é o ego que não pode existir. O ego que deve existir é: eu não sei tudo, eu já aprendi muita coisa, mas eu tenho uma infinidade de coisas que deverão ser aprendidas para que meu processo evolutivo continue, para que eu não estacione no tempo. Porque conhecimento tem disponível. Basta a gente querer acessá-lo. É querer e colocar em prática. Então, Ira, gratidão por mais esse momento com o centro. Você sabe, né, e não é clichê falar, eu amo essa casa, eu amo esse centro. Né? Ele mora no meu coração, as pessoas moram no meu coração. Eu saí de Salvador, né, eu já falei isso para você, já contei isso em outras lives, fui para outros centros, nada contra os outros, né? São casas, né, que fazem um trabalho de respeito, mas nenhum é igual ao CFLC. Nenhum. Então, meu coração, ele está aqui fisicamente, mas em energia ele está aí nesse pontinho. Eu estou feliz demais por a gente conseguir voltar aos trabalhos, né? Conseguir voltar às doutrinárias, conseguir voltar às nossas quartas-feiras. É um trabalho magnífico que o CFLC faz, que ajuda tantas e tantas pessoas e que eu já tive o prazer de trabalhar, né? De estar pertinho, né, de todo mundo. E eu espero muito, muito em breve. Deus sabe do meu coração, os irmãos sabem do meu coração, né, do meu desejo de voltar, mas eu vou voltar quando eu estiver pronto. Eu vou voltar quando eu estiver preparado e quando tudo estiver fluindo. Né? Afinal de contas, o ego às vezes fala para mim: você está pronto. Aí eu olho para mim e falo assim: não está não. Porque se tivesse, você já estava lá. Gratidão, Ira, por esse momento, por essa oportunidade de conversar com as pessoas tão cheias de luz. Vocês moram no meu coração e sempre vão morar. E eu vou estar sempre disponível para o CFLC todas as vezes que vocês precisarem. Luan, nós aqui te agradecemos aí a presença e eu sei que você, qualquer momento que eu digo: Luan, vamos fazer uma live, vamos fazer uma palestra, você está aí junto, porque nós estamos conectados. Né? Nossas energias se conectam. Isso é maravilhoso. Eu fiquei muito feliz quando nós retornamos para nossas reuniões, já para entender como nós faríamos o retorno, porque existem alguns protocolos que nós vamos ter que adaptar algumas situações. Você sabe que lá não é uma casa muito grande. Mas, Luan, parece que quase 2 anos se passaram, né? 1 ano, quase 2. Parece que nós nos separamos na quinta e estamos continua a mesma coisa. Interessante como nós somos conectados e como foi bom, e a gente querendo se abraçar e não pode tirar máscara, porque existem protocolos. Mas a energia é fantástica, maravilhosa. Eu estou muito feliz de estar aqui com você também, e dessa notícia do nosso retorno. O trabalho do magnetismo, nós estamos ainda adaptando ele, não vamos começar de imediato, porque nós estamos adaptando a nova realidade, né, da casa. Mas que com certeza, rapidinho, a gente vai voltar. Você não imagina o número de pessoas que me ligam, que me enviam um zap.
pedindo quando é que volta. Imagino. E aí a gente vai voltar sim. Dia 14 de dezembro eu estou em Salvador. Não sei quando será o encerramento, mas vou ficar 20 dias aí, vou ver vocês. Mas vai ser um pouquinho além de 14. Acho que você ainda vai pegar ainda alguma coisa. Porque nós já ficamos tanto tempo, não é? Longe um do outro, que acho que nós vamos parar mais para perto de Natal, etc. Que os voluntários também precisam descansar, precisam estar com as suas famílias. Foi ótimo. Eu é que agradeço e eu tenho certeza que todas as pessoas que assistiram agora, que irão assistir depois, Sim. vão me agradecer por essa aula maravilhosa de vida que você, tão jovem, que eu acho você, para mim, tão jovem, né? Já tem essa visão maravilhosa. Você sabe que eu sou sua fã, inexoravelmente falando, né? Sua mãe deve estar aí também. Ela não perde. É a pessoa que eu amo, seu pai, sua família. Então, eu acho muito de um aprendizado muito bom a gente procurar entender todas as situações que nos chegam em aprendizado. Não é verdade? E a escola, a literatura, as faculdades são muito boas, me preparam também para a vida profissional, para a vida. Mas o caráter e o aprendizado que a vida dá, aí é de cada um. Que às vezes você tem tantas formaturas, mas lhe falta ainda o aprendizado da vida, o saber agradecer pelas pequenas coisas que lhe chegam, o ar que você respira, a luz que seus olhos veem. E quantas pessoas nem luz nos olhos têm e agradecem todos os dias, não é? Desenvolvem outras faculdades, olfato, etc. Eu conheço vários, cantam maravilhosamente bem, nem têm a luz dos olhos e agradecem todos os dias. Quantos irmãos paraplégicos nós vemos, não é? Sim. E ganham até Olimpíadas, nos mostrando como se pode vencer até a dor. Mas depende de cada um de nós. Eu aqui agradeço, muito bom. Nós, como espíritas, sabemos, vou repetir, né, que reconhece-se o espírita pelo seu aprendizado, pelo dia a dia, pela sua transformação interior. E você falou tudo isso falando do ego, e da necessidade que nós temos de nos melhorar cada vez mais. Porque nós não somos daqui. Nós estamos aqui até um determinado momento. Essas lives que nós estamos fazendo, e você falou algo como que a gente precisa ouvir, é importante, me ensinou muito a ouvir. Porque enquanto alguém está falando, eu preciso estar escutando. Para não interromper, para não cortar o raciocínio da pessoa. Com algumas exceções que eu levanto o dedinho, mas também me ensinou muito a aprender. Porque nós precisamos aprender com tudo, não é só com as academias, não, mas com tudo que nos serve. Tudo que nos serve. A beleza do nascer de um dia, e você agradecer. E a beleza do sol que se põe, e você agradecer. Da noite que chega, de você respirar, dizer obrigado, Pai, por um dia. De você descansar o corpo físico, pois que o espírito ele não descansa. Ele vai muito além, cumprir a sua necessidade de outro aprendizado em outra dimensão, ou de encontros, ou reencontros. Não é? Então, aprendamos sim com a sua fala. Eu fico muito feliz com você assim, se desenvolvendo uma coisa tão linda, trazendo palavras tão bonitas. E com certeza
vai chegar no ego, no lado bom do ego de cada um de nós. E nesse momento é aquele momento que nós entramos numa frequência de amor gerada pelos irmãos espirituais. Quando nós retornarmos, continuaremos a fazer. Quero dizer a vocês que estão longe, continuem colocando sua água, seu copo de água, sua garrafa de água, vocês estejam onde estiver. Tem uma pessoa de Portugal que está nessa vibração desde o início e nos agradece muito, não a mim, ao Pai, aos mentores, amigos, que nos propicia estarmos aqui juntos, trocando energia. E não importa onde você esteja, o nosso pensamento, eles se conectam e vão até esta frequência espiritual que os irmãos criam. E eu peço, nesse momento, a autorização ao Pai Criador da vida, que nós chamamos de Deus, para entrarmos na frequência criada pelos irmãos espirituais. Alguns são tarefeiros do Centro Fraterno de Luz e Caridade, no aporte da espiritualidade. Digo, pois, o nosso irmão Flecha Ligeiro, que com a sua flecha de luz, como sempre, abre um círculo de luz que abrange todos os outros que chegam. Por vezes, chegam aqueles tarefeiros do irmão Ramatiz, do nosso irmão Bezerra de Menezes, os caboclos, os pretos velhos, os ciganos que dançam numa sinfonia de uma música de cura e uma dança que vai rodopiando e saindo luz, e que esta luz se conecta com tantos outros, com aqueles espíritos que se apresentam na Terra Brasilis como índios, que viveram em algum momento encarnação essa, tão forte que eles fazem de grande alegria se apresentar desta forma. Só temos que agradecer a tantos deles, e que maceram folhas de propriedades, que sinta-se o aroma tão sutil e tão forte, que proporciona cura, que proporciona equilíbrio, centralidade, aquele que busca, aquele que quer, aquele que sintoniza. Tenhamos nós, irmãos queridos, a todos vós, tarefeiros da Casa Centro Fraterno, e a todos os outros irmãos de diversos lugares que sintonizam e sintonizarão, pois essas palavras não se apagarão. Estejam agradecidos a Deus, aos irmãos espirituais, que agora vibram por ti. É quase que um círculo, onde se faz uma luz tão radiante, é que nós agradecemos a possibilidade de estarmos juntos, ajudando aquele que se conecta, aquele que precisa. Que essa luz do amor de Deus, chegue aos vossos corações. Aquele que busca centralidade, aqueles irmãos que retornaram ao plano espiritual. Que ela sirva de luz no caminho, qual candeia iluminada, no rumo de uma nova dimensão, a dimensão espiritual. Irmãos queridos, agradece sempre ao Pai, agradece e faz o melhor que podes,
e cada vez melhor. Bebe na sabedoria do aprendizado do amor e de que em verdade está neste planeta para obter cada vez mais uma luz maior. O corpo físico, irmãos queridos, estás a ter por necessidade de existir neste planeta e dele necessita. É o universo de células que estás, pois, a dirigir. Roga a Deus equilíbrio, pois só assim podes equilibrar o teu corpo físico e assim livrai-os das doenças físicas que nasceram o corpo, que lhe trazem dores cruciais. Irmãos queridos, grande parte do que adoece o corpo físico são pensamentos negativos de dor, de ódio, de mágoa, que carregas como peso. É o momento onde o Pai permite. Ai, vai, irmão, podes fazer, pode acender a tua luz, ficando mais leve em teus sentimentos. O passado passou, ele não retorna, mas o hoje é só o que tens, e o futuro será o que hoje tu projetas para a tua caminhada. Agradecemos ao Pai, agradecemos ao Mestre Jesus, agradecemos ao irmão Flecha Ligeira, que nos dá o suporte de energia para que esse trabalho e tantos outros aconteçam. E agradecemos a todos os irmãos que estão presentes, aos irmãos das estrelas, que sempre estão a ajudar a tantos de vós. Gratidão, gratidão, gratidão. Jesus abençoe a todos vós. Fernando Randolfo, o tarefeiro, que assim seja. Pois é, Luan, acabamos a nossa live. Já tô Eu com só tenho que saudade te da agradecer. próxima. Isso, vamos lá. Para ver aí, é só me mandar, estamos voltando, mas as lives continuam. Viu? Mesmo lá presentes no Centro Fraterno de Caridade, as lives continuarão. Já me perguntaram em pergunta, mas nós continuaremos em respeito a vocês que estão nos. Um forte abraço, gratidão é a palavra. Fiquem com E a Deus. live ficará gravada no Instagram e depois colocaremos no canal do YouTube. Não esqueçam do like, eu estou até jovem, não esqueçam do like. Fica com Deus, Lô.